Eis o momento de pregação da palavra de Deus, por isso convido todos a abrirem as suas Bíblias, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 16. Diz a palavra de Deus: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Oremos. Senhor, rogamos-te mais uma vez a assistência total, ó Deus, do teu Espírito para o momento da pregação da tua palavra, para que, Senhor, teu nome seja glorificado entre nós, na pregação, na exposição, e que tu te dignes também, ó Deus, de dar entendimento e compreensão a todos, absolutamente todos os ouvintes. Sabemos, ó Deus, que é preciso ter ouvidos para ouvir. E quem concede esses ouvidos é tu mesmo, ó Deus. Quem dá entendimento e aplica as palavras, Senhor, ao coração é o teu Espírito. E a palavra é o teu Filho, é o Verbo. Por isso, ó Deus, na completa e total dependência tua e da Trindade Santa e Bendita, nós te oramos, tanto para sermos fiéis, ó Deus, e de forma alguma adulterarmos, ó Deus, a tua palavra, como também, ó Senhor, para que o Senhor traga nesta oportunidade a instrução, a orientação à tua igreja, ao teu povo, Senhor, a exortação devida, traga salvação, ó Deus, àqueles a quem ainda estão com seus corações de pedra. Que haja, ó Senhor, nessa oportunidade, nós te pedimos humilhação, ó Deus, diante das tuas verdades. Quebra, Senhor, as barreiras que porventura existam para a compreensão das tuas verdades. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título de sermão é o padrão do bom ministério pastoral, ou padrão do bom ministro. E essa é a segunda parte nesse texto que nós lemos, né? 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. Na primeira parte, nós relembramos aos irmãos, logo no início, logo na introdução, que Paulo estava escrevendo a Timóteo para que ele saiba como se conduzir na casa de Deus, ou como conduzir a igreja de Deus. Nós sabemos que essa daqui é uma das cartas pastorais, e esse contexto também era um contexto de fortes pressões doutrinárias, falsos mestres, era um contexto de espiritualidade enganosa, crenças sedutoras que estavam surgindo dentro da própria comunidade cristã, dentro da própria igreja. Então, diante disso, Paulo descreve o padrão do bom ministro de Cristo. Agora, esse padrão não era um modelo idealizado, mas era um chamado concreto, urgente e necessário para a igreja, para a saúde da igreja. A igreja que é coluna e baluarte da verdade. Eles precisavam ter ministros da verdade. Daí Paulo logo, irmãos, no início destacou que o bom ministro
é antes de tudo um homem da palavra, porque ele ensina a verdade, ele expõe fielmente as Escrituras, ele alerta contra os enganos, ele não vai se intimidar com doutrinas falsas, ele não vai ter medo de expor, porque advertir, exortar, é um ato de amor. Pregar a verdade, ainda que custe a aprovação humana, é uma das marcas essenciais do pastor fiel. Em Éfeso também circulavam fábulas, mitos e debates inúteis. E Paulo diz a Timóteo, o bom ministro, ele rejeita essas coisas, Timóteo, essas especulações vazias. Procura ficar focado naquilo que edifica, não perca tempo com essas coisas. E nós vimos que essa mensagem não é direcionada ao ministro, evidentemente, é o padrão do bom ministro, mas também fala para a igreja. Mostra para a igreja que uma pregação fiel, ela protege. Uma pregação fiel, ela cura. A pregação fiel preserva a igreja. A igreja precisa também estar atenta àquilo que é primordial, àquilo que deve ser o foco, o essencial, àquilo que ela deve investir, para ela também não perder tempo, nem gastar suas energias, seus esforços em coisas vãs. Isso acontece muito, irmãos, muito nas igrejas. Nós vimos ainda que o bom ministro cultiva sua vida espiritual, ele se exercita na piedade, com a mesma dedicação de um atleta, deve priorizar a comunhão com Deus. Não há como ser um bom ministro se não trabalhar com esforço, com todo esforço, com entrega, inclusive sacrificial. E para perseverar, sua esperança tem que estar no Deus vivo, não pode estar em outra coisa. Se ele não tiver sua esperança posta em Deus, ele vai fracassar no ministério, ele vai sucumbir, ele vai ceder às pressões. São muitas pressões, muitas adversidades que pressionam o ministro a ceder. Quando a sua esperança está no Deus vivo, ele fica fortalecido, ele tem aquela oxigenação necessária. Nós aprendemos, inclusive, quando Paulo diz que adverte a Timóteo para também atentar para a piedade, ele diz que a piedade para tudo é proveitosa. A piedade é superior a qualquer benefício temporal, e dela depende a vitalidade do ministério, e dela depende a vitalidade também da própria igreja. De forma resumida, irmãos, o padrão do bom ministro envolve fidelidade doutrinária e prioridade espiritual. Tendo compreendido essas duas primeiras marcas, essas duas primeiras lições, que é ensinar a verdade e cultivar a vida espiritual, vamos avançar para a continuação do texto de Paulo, onde veremos outras características igualmente indispensáveis a um ministério fiel, a um bom ministério. Na segunda parte desse sermão, vamos aprofundar o padrão de Deus para seus servos. Padrão este que edifica o pastor e forma uma igreja sólida, madura e centrada no Evangelho. Por isso nós vamos continuar tentando responder a seguinte pergunta: qual é o padrão de um bom ministro de Cristo? Na sequência, em terceiro lugar, o bom ministro é exemplo para o povo. Vejamos o versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A missão de Timóteo, irmãos, não era fácil. Aquela região era altamente idólatra, com um gnosticismo mesmo incipiente, ameaçando a igreja. Ele precisava ser exemplo para o povo. E é assim que o ministro precisa ser. Ele precisa ser referência. Mais uma razão total para entendermos que não há como fazer isso sem a total dependência da graça de Deus. Nenhum homem tem condições de ser um bom ministro, senão com a total assistência divina. Ele pode se esforçar, pode ser o que for, pode fazer votos, mas sem a assistência divina, jamais ele vai conseguir ser um bom ministro. E quero lembrar aos irmãos que Timóteo era bem jovem, e a cultura da época, em especial entre os judeus, só, irmãos, anciãos maduros ocupavam cargos de liderança
religiosa, liderança espiritual. E Timóteo estava ali como um delegado apostólico, e segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente entre 34 e 39 anos de idade, que era jovem, muito jovem para um cargo daquele. E mesmo assim ele precisava liderar pastores, presbíteros, que certamente tinham bem mais idade do que ele. Quando a gente observa a narrativa paulina, nós claramente identificamos que, além de Timóteo ser jovem, ele ainda tinha uma personalidade tímida e tinha fragilidade na sua saúde. E era muito provável que alguns de Éfeso, especialmente os apóstatas, estavam se aproveitando dessas características para menosprezar a liderança de Timóteo. E isso é muito comum, irmãos. Isso é muito comum. Você quer identificar, normalmente, um apóstata, ele começa a tentar minar a autoridade do ministro. Lembra os irmãos que Paulo muitas vezes estava defendendo o seu apostolado, mas porque o pessoal estava atacando, ele estava defendendo o seu apostolado por causa do evangelho, não por causa dele mesmo. Porque muitos na igreja estavam questionando a ele, estavam pondo em xeque o seu apostolado. Isso é muito comum. Paulo diz a Timóteo: não se abata. Para isso você deve se conduzir como um exemplo para a igreja. Leve todos a respeitá-lo, como se deve fazer a um verdadeiro ministro, mas não com imposição, não por meio da força, não por meio da coação, mas pelo exemplo. Seu modelo, seu padrão. E ele traz 5 áreas que ele deve desenvolver. Observem aí. Primeiro, ele precisa ser o padrão dos fiéis na palavra. Esse na palavra, irmãos, não é somente a questão da pregação da palavra, não, mas como o pastor se comunica, como ele fala no cotidiano, como ele trata, se as suas palavras são com clareza, se ele é claro, se ele não fica usando de subterfúgio. Os apóstolos usavam muito de subterfúgios, de falar de forma assim, que deixava entender, era uma coisa, mas podia ser outra. Paulo diz assim: seja o padrão dos fiéis na palavra, fale com clareza, fale com o povo, se expresse, seja prudente no seu falar. A boca do ministro deve ser fonte de edificação, como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então Timóteo tinha que ser um guardião do evangelho, falar a verdade, pregar a verdade, e na sua comunicação com os irmãos, ele deveria ser também, ter esse padrão de fidelidade. Ele não devia ceder à fofoca, à grosseria, à manipulação, a falas imprudentes, sem reflexão. Então ele tinha que pensar muito antes de falar, antes de se dirigir. Acima de tudo, o pastor é chamado a vigiar a língua, porque o seu falar influencia a igreja, dá o tom espiritual da igreja, e a igreja tem que observar isso, viu? Observar, ficar atenta e imitar um padrão santo de comunicação. Então, como nós dissemos aos irmãos na primeira pregação, essa mensagem é diretamente para o pastor, mas também é para a igreja. A igreja precisa saber o padrão de um bom ministro, para poder saber escolher o bom ministro, para poder saber apoiar o bom ministro, para valorizar o bom ministro e para ajudar o bom ministro. A igreja e o ministro crescem juntos, irmãos, como um dueto. Você imagina os irmãos, nós temos aí, inclusive, um exemplo da música, hoje não está tão em alta, mas houve uma época que o padrão de música sertaneja, dupla sertaneja, estava em alta aqui no Brasil, não era? A cada mês se lançava 10 duplas novas no mercado. Então uma dupla, irmão, sertaneja tem que estar afinada, As duas vozes tem que ter uma boa sonoridade para poder agradar. Assim também é o ministro e a igreja.
Eles têm que andarem em harmonia, sintonizados. Então a igreja deve observar, orar pelo seu pastor, para que ele seja sustentado em um ministério verbal irrepreensível, porque ele precisa ser o padrão dos fiéis na palavra, mas ele também precisa ser o padrão dos fiéis no procedimento. Observem, o que Paulo quer dizer ser o padrão no procedimento? Refere-se ao estilo de vida, à conduta pública, à disciplina pessoal, à integridade do pastor, à coerência dele. Ele deve ser uma pessoa coerente, em especial a forma como trata os irmãos. A vida dele deve confirmar seu ensino. Paulo também, escrevendo a Tito, disse: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então o comportamento do pastor precisa ser estável, maduro, cristocêntrico. Ele tem que vigiar sua vida pública e sua vida privada, evitar contradições que envergonham o evangelho. A igreja, por outro lado, deve requerer do pastor coerência, evidentemente, deve seguir o bom exemplo, mas não deve exigir perfeição, porque não há quem seja perfeito, evidentemente. Daí, mais uma vez, a oração, um rogo a Deus pelo ministro. O ministro tem que se esforçar demais para ser o padrão. Ele tem que ficar observando sua vida, aquilo que ele está falando, como ele está agindo, porque ele precisa ser esse padrão. Veja, padrão na fala, padrão no procedimento, padrão no amor. É a terceiro aspecto que Paulo traz para Timóteo. Timóteo tem atenção no trato com as pessoas, tem atenção no trato. Desenvolva o amor pastoral, o amor sacrificial, o amor que corrige com mansidão, o amor que suporta a oposição sem retaliar, sem pagar na mesma moeda. Então, para isso, o pastor precisa cultivar um coração que ama até os mais difíceis, amar sem favoritismo, agir sem dureza desnecessária. Firmeza não significa dureza desnecessária. Então Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, o bom ministro, procura promover o bem-estar de todos, com ênfase, claro, ao bem-estar espiritual. Tem que manifestar preocupação e cuidado, procurar saber como está, a forma de ajudar, como contribuir. A igreja, por outro lado, deve reconhecer que liderança bíblica não é tirania, mas amor, e deve responder o amor pastoral com confiança, com submissão, uma submissão piedosa e com gratidão. Além disso, Timóteo também tinha que ser o padrão dos fiéis na fé. Na fé. Na fé, irmãos, quer dizer na confiança constante em Deus, na fidelidade e na dependência de Deus, na firmeza da palavra e na confiança da providência divina. Numa igreja aqui, irmãos, sob ataque do gnosticismo e das doutrinas estranhas, Timóteo deveria permanecer firme e confiante. O padrão na fé, mesmo diante de críticas, mesmo diante das suas enfermidades, mesmo diante das tentações e das pressões. Tudo isso era o cenário, irmãos, que Timóteo estava vivendo. O pastor devia demonstrar e deve demonstrar confiança em Deus. Confiança em Deus. E a igreja é chamada a confiar na liderança que Deus estabeleceu e cultivar a fé que sustenta o ministério em tempos difíceis. Você imagina, irmãos, uma igreja que em tempos difíceis não dá suporte ao pastor. Imagine, eu quero que o pastor tenha fé, mas eu não o suporto. O suportar é dar o sustento. Não sustento as mãos, como quando Moisés estava naquela batalha, Josué lá, e dois sustentando seus braços. Ali ficou claro que a vitória foi um conjunto, uma atuação em conjunto, em cooperação. Josué liderando o povo e dois sustentando Moisés, ali nos seus braços, ficaram pesados. O pastor também precisa ser padrão na pureza. Na pureza. Isso diz respeito ao exemplo moral e ao exemplo doutrinário. Pureza sexual, pureza de intenções.
pureza no ensino, convicção, firmeza, trazer o ensino, a doutrina que está na Escritura, a doutrina pura, o ensino puro da palavra de Deus. Em um ambiente moralmente corrupto, irmãos, como Éfeso, isso era vital. Abrir um rápido parênteses, nós lemos aqui em Juízes 19, aquela coisa terrível que aconteceu em Israel, ficou claro, irmãos. O abandono de Deus, o abandono da lei de Deus, leva o povo à barbárie. Agora, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui no mundo é uma barbárie. Coisas semelhantes, irmãos, estão acontecendo no nosso país. Ou pessoas não são, mulheres não são violentadas, pessoas não são esquartejadas no nosso país, não são? São, e a justiça não tem sido feita, a omissão, e muitas vezes as decisões dos nossos governantes, dos nossos superiores, estão protegendo os assassinos, os abusadores. Isso é abandono da lei, irmãos. Nós vivemos num ambiente moralmente corrompido. A igreja precisa ter um padrão, compreender o padrão divino para a sua vida, o padrão divino para a sua conduta, o padrão divino para o ministro. Então o pastor tem que vigiar seu coração, sua mente, evitando a aparência do mal, agindo com transparência. Observe, irmãos, atente agora, vamos pegar o próprio exemplo de Timóteo. Vamos lá. Timóteo, um exemplo de juventude piedosa, preste bem atenção, um exemplo de juventude piedosa, mas com fraquezas pessoais. Já mostrei para os irmãos, Paulo destacou algumas das suas fraquezas essas que estavam sendo exploradas pelos apóstatas. Muito bem, ele era um homem fiel, amava a igreja, era dedicado à doutrina, mas era tímido, tinha traços de insegurança, tendência a desânimo. Mas sabe o que é que Paulo disse dele? Vamos abrir nossas Bíblias, não desmarque não, 1 Timóteo 4, abra aí em Filipenses 2, Filipenses 2 a partir do 19, diz a palavra de Deus: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Observe, versículo 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento. Timóteo tinha o mesmo sentimento que Paulo, do apóstolo, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele tinha interesse pela igreja, ele manifestava amor pela igreja, ele queria o bem da igreja, ele estava interessado pela igreja, o progresso da igreja. 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo buscava aquilo que era de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho, junto comigo como filho ao Pai. Paulo, irmãos, está usando Timóteo como exemplo para a igreja de Filipe, mostrando, sabe o quê? Homens imperfeitos podem ser modelos. Homens imperfeitos podem ser modelos. Exemplo, irmãos, não é perfeição, é vida coerente com o evangelho. Exemplo não é a ausência de pecado, mas presença de arrependimento e obediência. Exemplo não é nunca errar, nunca cair, mas sempre levantar pela graça. Exemplo é ser referência na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, como Paulo exige de Timóteo. Por isso que a igreja deve apoiar o bom ministro, criando um ambiente adequado de santidade, de oportunidades de crescimento, de correção. O bom ministro não é um modelo de perfeição, mas é um modelo do que crentes são e do que devem ser. Uma igreja saudável vê o bom exemplo e o imita, valoriza e sustenta. Qual é o padrão de um bom ministro? Ele é o padrão dos fiéis. Em segundo lugar, ou na sequência, a quarta lição que nós aprendemos: o bom ministro prioriza o dom e a palavra. Vejamos a partir do versículo 13. 1 Timóteo 4,13 diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino.
Paulo, irmãos, desejava trazer novas orientações a Timóteo quando estivesse presente com ele. Mas até lá, ele apresenta 3 pilares fundamentais do bom ministério que honra a Cristo. É a centralidade da Escritura, o uso fiel dos dons recebidos e a perseverança diligente no exercício pastoral. Ele diz, lê e expõe a Escritura. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Essas 3 ações aqui, irmãos, ler, exortar e ensinar, isso diz respeito ao culto público, viu? Está relacionado ao culto público. O irmão hoje de manhã já providencialmente valorizou muito, a leitura pública das Escrituras aqui. É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, a Timóteo: leia publicamente a Escritura na igreja, no culto público, leia a Escritura toda. Nesse caso aqui, irmãos, Paulo está dizendo: leia o Antigo Testamento, que já estava todo completo, e já valendo partes do Novo Testamento, em outras palavras. As cartas que ele mandou, as cartas que ele enviava, ele pedia assim: leia para todos, faça a leitura. Essa prática antiga em Israel e é essencial na igreja. Leia tudo. Veja, irmão, nós lemos toda a Escritura aqui. Na parte da manhã, o Novo Testamento; na parte da noite, o Antigo Testamento. Inclusive, leituras fortes como essa que lemos aqui em Juízes, chocantes. Deus nos fala através da sua palavra. Deus nos fala, irmão, até nas genealogias. Muitos dizem assim: para que a gente vai ler genealogia? Sabe por que você tem que ler genealogia? Porque é importante. Primeiro, que ela está na Escritura. Se ela está registrada, é porque ela é importante. Primeiro passo. Segundo, para mostrar que Deus conhece um a um, pelo nome. Conhece os seus, conhece todos. Deus conduz a história de cada um. Deus conduz a história da redenção da sua igreja. Nada foge do seu conhecimento, nenhum detalhe da sua vida. E outra coisa, não importa necessariamente onde você nasceu, o que importa é que você nasceu de novo. Muitos, como nós conhecemos na palavra de Deus, nasceram na idolatria, chafurdados na idolatria, não conhecia Deus, estava distante de Deus. Outros nasceram como Paulo, aprendendo a lei, especialista na lei, com um procedimento à vista dos homens impecável, irrepreensível, e mesmo assim estava morto. Leia, disse Paulo a Timóteo, leia as Escrituras. Ele diz: exorte, faça advertências contra erros doutrinários, advirta a igreja contra condutas, contra escolhas contrárias à vontade de Deus, mostra a ela o melhor caminho, as melhores opções. Exorte, ensine, explique a doutrina com clareza, para que ela assim seja aplicada à vida, para que o Evangelho faça diferença na vida dos irmãos, para que o Evangelho não seja só uma coisa meramente intelectual, de conhecimento. Ensine, para que os irmãos abracem os ensinamentos e guardem esses ensinamentos no coração. Como o salmista diz: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então a prioridade do ministro, irmão, nunca é entretenimento, retórica vazia ou opiniões pessoais. É a palavra de Deus aberta, lida, explicada e aplicada. Eu vou repetir: é a palavra de Deus aberta, porque ela fechada não adianta, ela precisa ser aberta. Mas não adianta abrir e deixar ela lá, precisa ler. Ela precisa ser explicada para ser entendida. Não foi assim que Filipe fez com o eunuco? Está lendo? Estou. Está entendendo? Não. Como eu vou entender se ninguém me explica? Pois eu vou lhe explicar. E aplicada na vida. Por isso que o pastor tem que priorizar tempo para estudar, meditar, preparar, mesmo que muitos não vejam nem valorizem esse trabalho. A gente fala de ativismo, né? Não está a questão do ativismo. Muitos pastores são vistos, né? Faz uma coisa, faz outra, corre para um canto, corre para outro. Os irmãos dizem: esse pastor é atuante,
Mas o maior trabalho dele, normalmente, é quando ninguém está vendo. É estudando e orando. A igreja deve desejar e receber com reverência a palavra, a exposição, e valorizar isso. Valorizar. O bom ministro prioriza o dom e a palavra. Versículo 14. Ele não deve desprezar o dom que Deus lhe deu. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo havia recebido um dom específico para o ministério pastoral. Ele, como disse aos irmãos, ele era um ministro assim diferente, porque ele era um delegado apostólico. Os irmãos viram que ele era enviado por lugares por Paulo, para servir as igrejas, para sustentar as igrejas. Aquilo era muito importante naquele momento da igreja primitiva. Então ele estava ali, ajudava a igreja, instruía a igreja, instituía os oficiais da igreja e ficava a serviço de Paulo para que ele necessitasse, para aquilo que o Espírito Santo fosse conduzindo e dirigindo Paulo e os seus colaboradores. E esse dom foi confirmado pela profecia e imposição de mãos do presbitério, dos presbíteros da igreja, dos pastores da igreja. Foi confirmado pela igreja. Timóteo não diz assim: eu acho que eu tenho um dom, eu fui muito bem ensinado pela minha avó, fui muito bem ensinado pela minha mãe, então eu acho que o caminho é esse. Foi confirmado pela igreja, foi confirmado pelos oficiais da igreja, o presbitério, pelo apóstolo Paulo. E ele não deveria negligenciar isso. Paulo está dizendo, não deveria desanimar, enterrar o talento, ceder ao medo e à pressão daquele que estava passando lá em Éfeso. Então Paulo está dizendo aos pastores que não devem abandonar o seu chamado por causa de críticas, cansaço, enfermidades, ou ficar se comparando com outros ministros. Muitas vezes há um desânimo, eu diria até natural, de os ministros ficar se comparando. São o outro ministério, a paz é tão frutífero, e os ministérios midiáticos. Um mecânico, irmãos, ele tem várias ferramentas. Sem as ferramentas, um mecânico não consegue realizar o seu trabalho direito. Ele pode saber onde está o problema, ele pode saber como consertar, mas ele precisa da ferramenta adequada. Os irmãos sabem que dentre uma das ferramentas mais comuns, mais simples, são as chamadas chaves de boca. Tem vários tamanhos para a chave de boca. Algumas são grandes para poder tirar porcas maiores, e você precisa dela para poder encaixar e fazer força. Às vezes até precisa de uma mão de força, que a gente chama, para retirar. Outras são bem pequenininhas. A chave grande, ela não vai resolver um problema num local pequeno, nem a chave pequena vai resolver num local onde precisa de uma chave maior. Deus tem todas as ferramentas, irmãos, e a gente precisa entender isso, de todas as maneiras, em todos os lugares. Deus não chama homens perfeitos, mas chama dependentes. O dom é a operação do Espírito na vida do ministro, concedendo a ele capacidade para administrar a palavra, instruir e guiar um rebanho. E Paulo disse: Timóteo, tudo isso foi confirmado pela igreja, pelos oficiais, pelo presbitério, pelo conjunto de ministros da igreja. E o que é que a igreja precisa fazer? Apoiar e encorajar o bom ministro. O que é que a igreja deve fazer com o mau ministro? Dispense, demita, vai fazer mal para a igreja. O bom, apoie, encoraje, não dificulte o seu trabalho com murmurações, fofocas, exigências carnais. Seja maduro. Versículo 15, Paulo diz a Timóteo: seja diligente e perseverante, Timóteo. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quando Paulo diz assim, a expressão estas coisas, ele diz respeito principalmente ao perigo da apostasia, os ensinos sorrateiros que podem levar a igreja ao declínio espiritual, à leviandade no culto,
a leviandade na escolha dos oficiais. Então Paulo está dizendo, medita, ou seja, se concentra, mergulha nisso, se empenhe, tenha zelo, para que o teu progresso seja manifesto, para que você cresça, amadureça, se aperfeiçoe, e isso seja visto pela igreja, porque o ministério não é estático, não é uma coisa estática, ele deve sempre estar em movimento, e de preferência um movimento ascendente, não descendente. Infelizmente, irmãos, né? Alguns ministros hoje em dia tiveram uma ascendência na sua carreira e hoje estão descendentes. Antes eram modelo, hoje em dia não são mais modelo, infelizmente. Então, para isso, para que esse progresso seja contínuo, o pastor tem que cultivar uma vida de estudo, humildade para aprender, busca de santificação, constância em meio ao desânimo. Por isso que nós dissemos, irmãos, só com a assistência, só com a graça de Deus para isso. Se não for, irmãos, se a gente não tiver a esperança no Deus vivo, não consegue, desiste, vai fazer outra coisa. Por isso que a igreja tem que acompanhar o bom ministro, incentivar, se alegrar com o seu progresso, orar por seu crescimento, caminhar junto no mesmo processo de maturidade. Por quê? Porque, irmãos, progresso só é possível com esforço e com certo tempo. Esforço e tempo. No caso da igreja, esforço mútuo, de um lado e do outro. Tem que ter cuidado, nem a igreja, nem o pastor pode entrar no clima dos nossos dias. O clima dos nossos dias, já disse para os irmãos, é fast food. É tudo rápido. Os irmãos sabem. Antigamente, para poder você fazer uma refeição fora de casa, né? Você tinha que pegar, sair, se você estiver sozinho com a família, sair, ia para até um lugar, um lanchonete, um restaurante, onde quer que você queira ir, né? Ou fazer um lanche, ir lá, chegar, pedir, esperar fazer e depois comer. Hoje em dia, sequer você sai de casa. Você faz o pedido pelo aplicativo. E você fica ainda, rapaz, está demorando muito, né? Hoje em dia, muitas vezes, a igreja está nesse clima, assim, querendo as coisas rápido, ligeiro. Crescimento, progresso, requer esforço e certo tempo. Mas cuidado para não ficar indolente. Nós aprendemos hoje de manhã que é preciso diligência, né? Concluindo, irmãos, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O ensino correto e o viver santo precisam andar lado a lado para que se tenha um bom ministério. O pastor não pode se descuidar do seu dever, do seu privilégio, do seu dom. Então ele tem que estar num estado de vigilância constante. Agora, o que é que Paulo está querendo dizer aqui com salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes? Mas, irmãos, a verdade indiscutível da palavra é que a salvação é pela graça por meio da fé. Estaria Paulo aqui contradizendo aquilo que ele mesmo disse lá em Efésios? Não, irmãos. A questão é que a outra verdade é que somente no caminho da santidade, da diligência, somente no caminho do ensino correto é que se chega à salvação. É somente pelo ensino correto que uma igreja se salva das falsas doutrinas, dos falsos mestres, que conduzem à perdição. Muito provavelmente esse é o foco que Paulo está querendo trazer aqui a Timóteo. Você vai salvar você mesmo e a igreja dessas falsas doutrinas, porque esse é o contexto, né, irmãos? Por isso, irmãos, como aplicação final, ou algumas aplicações eu trago para os irmãos para finalizar o sermão. Primeiro, orem mutuamente por fidelidade à palavra. O pastor deve orar para que a igreja ame a sã doutrina. Claro, primeiro tem que pregar a sã doutrina, depois ele deve orar para que a igreja ame a sã doutrina, rejeite fábulas e abrace a piedade verdadeira. A igreja deve orar para que seu pastor permaneça firme na escritura, protegido de erros e fortalecido para ensinar a verdade. Depois eu digo, busquem juntos uma vida que corresponda à doutrina.
Vida e doutrina não podem andar separadas. O pastor tem que vigiar seu coração, seu falar, suas ações, seu afeto, sua pureza. A igreja deve seguir o exemplo do pastor naquilo em que ele segue a Cristo, naquilo em que ele viva de forma coerente com o evangelho pregado. É preciso valorizar o ministério da palavra como prioridade absoluta na igreja. Sem ensino bíblico fiel, a igreja perde sua identidade, perde o seu rumo, perde o seu caminho, perde seu objetivo. Por isso que o pastor precisa se dedicar, gastar energia ao estudo, à exposição das Escrituras. E a igreja deve dar ao seu pastor a condição necessária para isso. Muitos querem que o pastor faça assim, mas não dão as condições. Muitas igrejas fazem isso, irmãos, é triste. Exigem, exigem, exigem e exigem. São experts em exigir. Reconheçam e sustentem os dons que Deus concedeu. Deus chamou Timóteo, sustentou Timóteo e capacitou Timóteo. Ele faz o mesmo hoje. Os pastores não devem desprezar o seu dom, devem desenvolvê-lo e exercitá-lo com temor. E a igreja deve honrar e encorajar o dom que é dado ao pastor, para que ele não desanime nem esmoreça no serviço. Recebam o progresso do pastor como parte do progresso da igreja. Disse aos irmãos, tem que ser uma dupla, tem que cantar afinado. O pastor deve crescer, progredir, e a igreja também. O pastor deve crescer na graça, na compreensão, na maturidade, na piedade, e a igreja junto. E enxergar que o crescimento do pastor, Deus usa para o seu próprio crescimento. Devem perseverar juntos no evangelho. Olhe, o versículo 16 lembra que a perseverança do pastor e da igreja está ligada à salvação, não como mérito. Nós vimos que a salvação é pela graça por meio da fé, mas como meio, porque é pela fidelidade à palavra que Deus preserva seu povo. Então tem que perseverar nisso, a igreja deve perseverar, a igreja não deve se cansar. É possível a igreja se cansar de andar na verdade? É possível. Ela pode chegar num ponto e dizer, será que vale a pena continuar assim na verdade? Olha o preço que nós estamos pagando pela verdade, porque tem um preço, né, irmãos? A verdade tem um preço. Seguir a Cristo tem um preço. Ele disse isso, né? Ele disse assim, avalie o preço primeiro, viu, antes de entrar. Tem um preço para a igreja seguir na verdade, na fidelidade a Cristo, principalmente nas nossas épocas. Muitas vezes é o preço do isolamento, é o preço da pequena quantidade de pessoas. Às vezes você olha assim e diz, mas será que a gente está certo? Saí daqui do culto, fui para casa, passei em frente a outra igreja, rapaz, tinha gente até do lado de fora. Até do lado de fora. Você vai servir ao Senhor, o pastor está pregando, ensinando a lei de Deus, rapaz, é tanta coisa que eu tenho que abrir mão na minha vida. Será que é para ser assim mesmo? Porque fulano não abre mão, rapaz, e ele está tão bem financeiramente, ele não abre mão, ele nem conhece os mandamentos. A gente sabe os mandamentos decorados, ele não sabe, ele só sabe 2 assim, com dificuldade, é amar a Deus sobre todas as coisas. Pergunta, quais são os mandamentos? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente estuda aqui, irmãos, passamos meses estudando o nono mandamento, e é uma dificuldade aqui. Será que vale a pena perseverar juntos, irmão, no evangelho? Porque há vida em jogo, mas a vida aqui, irmão, se a gente está tratando é da questão espiritual, é o mais importante. O ministério, irmãos, pastoral é obra de Deus, não do homem. Um bom ministro não se sustenta sozinho, e uma igreja saudável não cresce tão somente por esforço humano. Assim como o pastor deve depender totalmente da graça de Deus, a igreja também, da mesma maneira. Confie no Senhor. A igreja precisa confiar no Senhor, que sustenta o ministro e que usa o ministro para também sustentar a igreja. Que Deus conceda, irmãos, sempre bons ministros a esta igreja. Amém. Amém. Vamos orar. Esta é a nossa oração ao Senhor. Que o Senhor, na sua graça, traga bons ministros, Senhor, a essa igreja. Homens falhos, pecadores,
mas que foram chamados e capacitados por Ti. Que eles sejam o padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no procedimento, na fé, no amor. Que compreendam o privilégio, que não esmoreçam em meio à luta, digo, as lutas. Que a igreja tenha essa visão, ó Deus, tenha maturidade de escolher bons ministros, de apoiar, de sustentar os bons ministros, para que haja esse progresso mútuo, um crescimento mútuo, e que assim desfrutem das muitas bênçãos que Tu tens destinadas para os Teus. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Uma igreja madura entende isso. A igreja madura busca primeiro essas bênçãos, não buscam as bênçãos materiais. Elas vêm e podem vir, elas vêm porque Tu dás, tudo Te pertence, mas sabemos, ó Deus, o que é prioritário e primordial, que é o Teu reino, que é a Tua justiça. Que assim seja, ó Deus, nós Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém.